Vamos agora conversar com a Sheila Bromberg, que é uma operadora de turismo em Israel, setor que obviamente está sofrendo bastante nesse momento. Ela mora na cidade de Kfar Saba, mas nesse momento de conflito está indo para Ramat Gan, na casa da filha. Então, vamos perguntar. Muito boa noite. Aí são 20 horas e 44 minutos, 15 horas e 44 horário de Brasília. Você está próximo ao norte, ao sul ou na região central de Israel? Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade de colocar as verdades aqui. Eu estou no centro de Israel, estou a 4 quilômetros de Tel Aviv. Como é que está, nesse momento, a rotina na sua cidade? Eu digo o seguinte, mercados funcionando, serviços religiosos, circulação nas ruas, as pessoas desconfiadas que possa ter algum terrorista infiltrado por algum tipo, sirenes tocando. Como é que está o dia a dia de vocês? Como é que alterou a rotina de vocês e também o funcionamento dos serviços normais? Bom, com relação à nossa rotina, eu que trabalho com turismo, nós estamos trabalhando no escritório, mas o turismo em Israel parou total. Infelizmente, a parte de Terra Santa está totalmente parada, muitos grupos cancelaram, muitos grupos prorrogaram para o ano que vem, mas estamos trabalhando com outros destinos, né? Agora, sem dúvida nenhuma, isso alterou a nossa rotina completamente. Primeiro, pelo fator emocional. Tem dias que eu percebo que todo mundo está sentindo a mesma coisa. É um cansaço emocional, é uma tristeza profunda que todos estão sentindo todo o tempo, porque a gente não consegue se desvincular da questão guerra. Em todos os lugares que a gente vai, em todas as ruas, tem cartazes, tem fotos, tem bandeiras de Israel. Existe uma união muito grande entre a população, nesse sentido de ajuda, de apoio, mas você não consegue se separar desse assunto, é impossível, e isso acaba trazendo um cansaço muito grande, fora o que as sirenes tocam todos os dias e a gente tem que parar o que está fazendo, ir para o abrigo, voltar, existe um estresse envolvido nisso tudo, quer dizer, não está fácil. Você me perguntou quanto aos serviços normais. Os supermercados estão funcionando, as lojas estão funcionando, algumas estão em horários diferentes, fecham mais cedo, porque realmente existe um medo, né, de ter algum terrorista ainda infiltrado, nós não sabemos, né? Então, assim, toda vez que eu saio na rua, eu procuro sair muito atenta. Quando eu estou dentro do meu carro, eu estou fechada, com os vidros fechados, e sempre atenta a todos os lados, como eu estou acostumada a andar em São Paulo, por exemplo. Eu sempre que ando de carro em São Paulo, eu fico ligada em todos os lados do carro para ver se não tem alguém para me assaltar. Aqui, infelizmente, pode ser que apareça um terrorista. Então, a gente tem que tomar esse devido cuidado. O que eu percebi, assim, em alguns supermercados, às vezes falta mercadoria. Também por conta do seguinte, todos os reservistas estão na frente de combate, tanto na parte de combate quanto na parte da logística do Exército. Então, está faltando muita gente no trabalho, né? Muita mão de obra está faltando. Então, existe um movimento muito grande e muito bonito que está acontecendo entre a população, que é um movimento de ajuda. Muita gente está ajudando todos, tanto os soldados quanto os refugiados que tiveram que se retirar das suas cidades que ficam em torno da faixa de Gaza, ou porque perderam tudo, porque suas casas foram queimadas, ou porque não há condições de viver por lá, por conta da quantidade de mísseis que caem todos os dias. Então, é um estresse, assim, constante, a gente não vê a hora disso acabar. E, além desse estresse constante, a gente está sofrendo muito de ver o que está acontecendo em torno do mundo. O antissemitismo aflorou de uma forma absurda, sabe? Eu estou percebendo, assim, uma falta de informação muito grande por parte das pessoas. Isso está assustando todo mundo, tanto gente que mora aqui, quanto todos fora daqui. Eu te digo, hoje, apesar de tudo, eu acho que nós estamos no lugar mais seguro do mundo, que é Israel, apesar de tudo.
porque nós temos um exército maravilhoso e aqui é a nossa terra, é o nosso chão. Me preocupa quem está fora daqui. Sheila, É uma loucura o que está acontecendo, estamos inconformados. Sheila, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu vou te chamar um break, você vai responder depois do break, tá? Então é o seguinte, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, eu vi as imagens do atentado terrorista do grupo Hamas. Até para quem está acostumado a ver cenas de violência, como eu na minha profissão, são imagens chocantes e revoltantes. Talvez o maior atentado desde o Holocausto, pela maneira, não quantitativamente óbvio, mas pela maneira, pela metodologia de eliminação. Então, há uma necessidade de Israel incursionar para neutralizar, se não destruir completamente, neutralizar os grupos terroristas e o Hamas. Por outro lado, nós vimos o vídeo de 3 reféns apontando diretamente o dedo para o primeiro-ministro de Israel e a necessidade de recuperação desses reféns. Como conciliar a prioridade de trazer vivas estas pessoas, são 229 reféns, com a necessidade de dar uma resposta, incursionar, neutralizar e eliminar o Hamas. Agora, aqui em Brasília, são 15 horas e 50 minutos. Vou chamar um break e você responde na volta. Sheila, a sua resposta, por favor. Que difícil a situação. Talvez a mais difícil enfrentada por Israel. Os reféns complicam tudo. É uma situação bastante delicada. E eles têm que fazer uma entrada, digamos, cirúrgica em Gaza, porque eles querem destruir os terroristas e não a população civil. E é muito complicado, porque além dos reféns estarem escondidos, a gente acredita que estão dentro dos túneis, e pelo que eu escutei falar, eles devem ter espalhado os reféns, eles não estão todos juntos num lugar só. Então é muito difícil para Israel, e é muito arriscado. Então, eles estão indo de uma forma muito lenta, né, e muito estratégica para poder ir eliminando os terroristas. Então, é bastante complicada essa situação para Israel, e eu acho que isso ainda pode demorar muito em função dessa dificuldade. Israel não quer atacar a população civil e o Hamas segura boa parte da população civil dentro dessa região. Eles não permitem que a população saia para o outro lado de Gaza. Então, assim, é muito delicado. E, por outro lado, a população não aguenta mais viver nessa situação, só que ninguém pode abrir a boca contra o que o governo está fazendo, contra o que o exército está fazendo, porque eles sabem melhor do que qualquer um de que forma fazer e o que fazer. Nós respeitamos totalmente a decisão deles e estamos sofrendo junto, porque não é brincadeira. Graças a Deus eu não tenho ninguém da minha família de refém ali, mas eu só imagino a agonia de quem tem pessoas desaparecidas, sabe? É muito sofrimento, é muito sofrimento. E estamos todos sofrendo juntos por isso. Por isso que eu acho que isso ainda vai demorar. Israel está indo muito lentamente. Se Israel quisesse, eles poderiam destruir Gaza em 5 minutos, mas não é essa a intenção. Sheila, são 15 horas e 54 minutos, nós estamos voltando agora com o pessoal que está nos acompanhando pelo rádio. Você estava respondendo uma pergunta da difícil escolha de Sofia, resgatar reféns e neutralizar Hamas. Agora, o comandante Robson Farinazzo, que ele é especialista em operações militares, ele vai fazer uma pergunta para você, Sheila, tá certo? Acompanhando agora rádio e televisão. Robson Farinazzo. Obrigado. Dona Sheila, boa noite. A gente observa aqui que a senhora é uma pessoa de muita sensibilidade, uma pessoa que consegue perceber as coisas, né? A senhora chegou a assistir, por acaso, a declaração das 3 reféns? Se a senhora assistiu, eu queria saber o que a senhora percebeu e como é que isso está sendo visto a Israel, essa recente declaração de 3 reféns do Hamas. Olha, eu vou te ser muito sincera, eu trabalhei o dia inteiro. Hoje eu não cheguei a ver exatamente o que elas falaram. Eu só vi a publicação, mas não fui a fundo. Mas, assim, o que se passa é que a gente imagina que essas pessoas também são muito manipuladas por eles, né? E as pessoas têm medo de falar qualquer coisa, porque estão sob risco direto. Elas têm medo que a família vai ser afetada. Enfim, então eu imagino que, além do trauma, né, que estão carregando
do que passaram, do que viram acontecer. Então, é muito delicada essa situação. Eu não posso falar mais sobre isso porque eu estou sendo sincera, eu não vi exatamente o que elas falaram hoje. Sheila, a opinião pública, como é que... No primeiro momento, aquele choque geral, os cadáveres de jovens ali, sequestradas, pessoas, e posteriormente as imagens da destruição de Gaza. Israel também luta contra o tempo para que não haja uma solidariedade que se esqueça, ou pelo menos se apague os horrores praticados pelo Hamas diante das imagens da destruição de Gaza? Sim, Israel luta contra o tempo também pela vida das pessoas, né? Como eu te falei, é uma situação muito, muito delicada demais. São vidas que estão lá dentro, não sabemos em que condições, em que situação, e Israel está tendo que ser muito, mas muito inteligente, muito estrategista para poder destruir a parte ruim, vamos dizer assim, o câncer, né? E proteger as pessoas que não têm culpa de nada, tanto os reféns quanto a população civil de Gaza. Porque é como eu já falei em várias entrevistas, Israel, nós, o povo judeu, nós não temos nada contra os palestinos, nós temos uma convivência pacífica aqui dentro de Israel com eles. Nós temos contra os terroristas, eles praticaram coisas assim absurdas, vocês sabem disso. Então, como pode manter essas pessoas vivas? É muito complicado, é uma situação muito, muito delicada e muito sofrida para todo mundo. Sheila, mais uma questão, uma última questão aqui. Como é que você enxerga a possibilidade o Hamas, Israel está em guerra e tendo seguidas vitórias militares há 75 anos, inclusive contra os terroristas, mas tem sido um ciclo vicioso, ou seja, Israel entra, elimina os grupos terroristas, mas continua a revolta na população da faixa de Gaza e logo surgem novos terroristas. Como evitar que esse ciclo prossiga? O ideal seria a neutralização desses braços terroristas violentos e o fortalecimento de alguma liderança mais racional, moderada, que pudesse celebrar algum tipo de entendimento com as autoridades israelenses? Só um minuto para você. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eles têm que eliminar esse braço terrorista, essa facção terrorista, acabar com eles. O grande problema é que as crianças já nascem nessa indústria do ódio, entendeu? As crianças, os pequenininhos já nascem com uma metralhadora na mão. Então, eles já são incutidos desde crianças, desde que estão na barriga das mães, a terem ódio pelos judeus. Então, é muito complicado. E eliminar todos eles, eu não sei se isso é possível. O ideal, Deus que me perdoe, mas seria isso. Só que eles estão espalhados, não só em Gaza, mas pelo mundo. Então, eu acho que o mundo todo tem que ter essa consciência de tomar alguma atitude para que isso pare. Eles estão querendo fazer dos muçulmanos como o Hitler queria, a raça pura. Quem não é muçulmano morre. E não é só judeu, é cristão, é negro, são mulheres, são homossexuais. Gente do céu, as pessoas têm que acordar para isso. Eu estou vendo homossexuais hasteando a bandeira a favor da Palestina, a favor do Hamas. Infelizmente, o nosso tempo acabou, Sheila. Eu protesto. Desculpa, okay. Nós queremos ouvir mais você. Eu gostaria que a produção entrasse novamente em contato para a gente continuar conversando. Sabe como é a televisão, né? O tempo do programa acabou, mas eu quero muito continuar conversando com você. A nossa solidariedade, as nossas condolências, não vamos perder a esperança pela paz. Muito boa noite. Jamais, fique com Deus. Jamais. Muito obrigada, boa noite.